Bom, eu acho que podemos começar, né? Essa mesa redonda vai ser composta, então, coordenada pelo professor Fittipaldi e vai ter vários participantes, inclusive representantes de estudantes e representantes dos funcionários. O Fittipaldi ele vai coordenar e vai fazer a abertura da sessão. E como ele vai fazer a coordenação, então ele vai autolimitar-se no tempo. Então, é um grande prazer ter ele aqui novamente. Muito obrigado, Cid. Boa tarde a todos. Me permitam falar de chapéu. É a primeira vez que eu vou usar o chapéu numa apresentação. Muita luz. Sabe que minha filha é dermatologista, disse, papai, o senhor tem que proteger a careca. E essas radiações estão aqui abundantes. E eu tenho, então, que... Bom, primeiro é externar a minha imensa satisfação de estarmos aqui juntos, 40 anos depois. Né? Hoje, Maurício me fez uma pergunta, que eu estou aqui há alguns anos sem pisar aqui nesses corredores, e eu disse a ele que parece que eu não saí daqui. Né? E se ele disse que eu me aposentei, na verdade, eu não uso essa palavra me aposentar. Eu fui dar uma conferência no Porto, em Portugal, e meu amigo Eduardo Lage disse, esse gajo está reformado. Então, eu estou reformado, mas não estou aposentado. E depois daquela história de o Fernando Henrique Cardoso dizer que aposentado é malandro, né? É preguiçoso, é isso, aquilo, outro, essa palavra aposentado é terrível. Bom, ontem eu me surpreendi, porque a minha participação nesse grandioso evento de 40 anos foi depositada uma certa expectativa na minha fala. E vários aqui mencionaram que Fittipaldi vai falar sobre isso e tal. E eu, então, ontem, até de madrugada, tive que acrescentar mais, se dar algumas transparências. Eu tinha feito 49, já foi para 60. Mas eu vou ser rápido, objetivo. Mas eu quero focar... O último censo no Brasil revela que 68% das pessoas vivas no Brasil estão abaixo de 48 anos. E 48 anos é exatamente a idade de quem nasceu em 64. Quem nasceu no século passado, em 1964, está fazendo em 2012 exatamente... e essas pessoas não viveram o que ocorreram nas décadas de 60, de 70 e até meados de 1980. E como o Cid falou, eu realmente vou dedicar... É a primeira vez que eu faço uma apresentação nesse formato, para mostrar um pouco da raiz, isto é, da origem de como tudo isso começou. Hoje aqui foi mencionado várias coisas, inclusive essa questão da união, do espírito colaborativo entre as pessoas, essa coisa toda, isso tudo é respondido nessa minha apresentação, pelo menos nessa fase. Eu vou falar sobre a origem, e botei o título de como tudo começou, e vou cometer alguns deslizes, alguma falta de precisão, evidentemente, porque os neurônios já foram usados 40 e tantos anos hoje, né, que aconteceu isso, e já numa cabeça de mais de 67 anos. Portanto, é evidente que eu cometo alguma imprecisão, mas o título é Memórias de um dos 5 Cavaleiros do Zodíaco. Eu botei 5 Cavaleiros do Zodíaco, porque eu ia botar aqui os mosquiteiros, mas os mosquiteiros já é uma coisa arcaica, né? Alexandre Dumas, que, inclusive, a gente é compatível com os mosqueteiros. Eram 3, mas iniciaram 4, um deles morre e é substituído. E isso é exatamente a trajetória dos 5 mosqueteiros. E esse que não morre, ele torna-se virtual durante algum tempo, que é exatamente o Rios, porque ele não veio, e veio alguém no lugar dele. Bom, então eu vou tentar falar sobre esses 5 cavaleiros do Zodíaco, e essas fotos foram selecionadas exatamente quando nós tínhamos nessa faixa etária. Não foi fácil buscá-las. Eu tenho um grande assistente, que é o Fred Toscano, que aqui está. Já agradeço de antemão a colaboração dele. A gente ficou algumas horas coletando isso aí. E eu vou falar um pouco e começar em 1964. Mas, para a gente ter uma ideia do que foi 1964, a gente tem que saber qual era o contexto mundial naquela época.
A década de 50, não vou dizer 1950, todo mundo já está sabendo que eu estou falando do século passado. Então, a década de 50 e de 60, ela traduz, vamos dizer assim, um reflexo, o eco do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo era dividido em duas grandes partes, que é a famosa Guerra Fria. Você tinha um mundo dominado pela União Soviética, que era o comunismo, e você tinha o bloco capitalista, que era dominado pelos Estados Unidos. Nós, na América do Sul, éramos, vamos dizer assim, submetidos a essa imagem. O Brasil vivia ainda cambaleante na sua democracia. Em 1954, o nosso presidente, Getúlio Vargas, comete suicídio. E o Brasil, então, passa por turbulências, mas tivemos um grande presidente, Juscelino Kubitschek. E Pernambuco era um foco muito ativo. Tínhamos aqui as ligas camponesas, não é? O Brasil era olhado, Pernambuco era olhado, inclusive, pelos Estados Unidos. Tivemos visitas aqui do presidente Kennedy e do irmão dele para conhecer as ligas camponesas. E tínhamos como governador o doutor Arraes, Miguel Arraes, que tinha sido prefeito da cidade. Então, eu estou falando de 1964. E a pergunta é, e o que eu fiz como desafio, como nasceu o grupo? Porque 5 jovens estudantes de engenharia sonharam juntos um único ideal, que era serem físicos e não engenheiros. Em que circunstância ocorreram os condicionantes que levaram a essa sólida união desse ideal? E, por fim, em que base e risco foi possível construir a trajetória de formação científica do grupo, que deu origem à pesquisa no DF, que é exatamente o objeto desse encontro, desse seminário. Pois bem, responder tudo isso não é trivial. Eu vou aqui tentar focar, talvez, os pontos principais que nos conduzem a talvez, responder uma dessas perguntas. Mas a mais importante, e que sempre nos perguntavam, e quando nós chegamos em São Paulo e na PUC do Rio, como é que 5 engenheiros formados em engenharia, o máximo que eles entendem é o método de Cremona, você viu falar nesse método já, não? Máquinas e motores, eles entendem disso e daquilo, como é que eles vão entender de mecânica quântica? Não é? Como é que eles vão resolver problemas de mecânica quântica, de eletromagnetismo, etc. E aí vocês vão entender na palestra de hoje por que nós chegamos lá. Então, a tradição vem da escola de engenharia. A escola de engenharia, eu vou botar isso aqui, porque a escola de engenharia tem uma história belíssima. Eu, ao preparar esse seminário, mergulhei um pouco na história da escola de engenharia. Ela é fundada em 1895. E ela é fundada nesse prédiozinho aqui. E, em 1904, 9 anos depois, o governador da época, que era um desembargador, fechou a escola, por razões financeiras. A escola, então, foi descontinuada, mas os professores da escola resolveram renascer a escola no ano seguinte, em 1905, um ano glorioso de Albert Einstein, e alugam uma casa e criam a chamada Escola Livre de Engenharia. Essa Escola Livre de Engenharia funciona, em alguns anos, subsidiada pelo governo, até 1945. Em 1945, é construído o prédio da Escola de Engenharia. Eu fui buscar essa foto, porque não existe mais esse nome, Escola de Engenharia. Muito bem. Rua do Hospício. Isso. Então, a gente sai da Rua do Hospício e fomos para a Rua do Progresso. E é lá na Rua do Progresso que esta personagem chamada professor Luiz de Barros Freire, que morre em 1963, um ano antes de nós ingressarmos na Escola de Engenharia, ele é um ícone na Escola de Engenharia. Esses são fragmentos do discurso dele, feito em 45, onde ele diz: o preparo fundamental dos nossos alunos, se referindo aos alunos de escola de engenharia, aquele que se refere às ciências matemática e física, nada está a desejar em relação ao de seus colegas sulistas. Então, veja que, já em 1945, já se preocupava-se com esse distanciamento, né, intelectual entre o Sul e o Nordeste. Ele é um pioneiro porque ele é um dos fundadores do CNPq. O professor Brandãozinho, que está aqui presente, e é uma honra tê-lo aqui, professor.
acompanhou e sabe, talvez, muito mais dessa história. Ele cria, então, um berço da Física e da Matemática, que é o Instituto de Física e Matemática, em 1953, na Rua do Progresso. E, na inauguração desse instituto, ele diz o seguinte: não seria possível que estivéssemos a exportar para sempre os nossos grandes valores humanos, que ficássemos tão somente reduzido a mero centro fornecedor e distribuidor de cientista. Isso é o que ele previa, que nós tínhamos agora que ter. Naquela época, vocês sabem que não existe departamento de física nem nada, a física era dada por um professor da escola de engenharia, então, sonhar em ter um núcleo fazendo pesquisa, isso era algo muito distante. E aí, é uma foto da Rua do Progresso, isso é verdadeiro, a casa não é, a casa foi destruída, mas eu coletei, era uma casa parecida com essa. Eu frequentei muito a casa porque eu morava perto, não é? Bom, aí chegamos, aí são físicos que foram estimulados por Luiz Freire. Leite Lopes, Mário Schemer, Samuel McDowell, Fernando Souza Barro, para citar alguns. E aqui são os matemáticos, Leopoldo Nashvin, Maurício Peixoto e Manfredo Perdigão do Carmo. Manfredo Perdigão do Carmo, vocês vão ver mais adiante, teve um papel importante na nossa formação. O Instituto de Física e Matemática, que funcionava desde 1953 na Rua do Progresso, foi lá que deu origem ao futuro Instituto de Física e o Instituto de Matemática. E a presença dos professores portugueses, eu fiz o levantamento, o Pereira Gomes, que passou 9 anos, o Zaluar, que passou 14 anos, o Morgado, que passou 14 anos, o Luiz Freire, que chegou em 1962. O professor Rui Luiz Gomes. O professor Rui Luiz Gomes teve um papel muito especial em nossa formação. E a professora Maria Helena Morgado, a esposa do professor Morgado. E aí está uma foto histórica deles. Ali é o professor Rui Luiz Gomes e o professor Morgado. E aqui é os professores portugueses e alunos brasileiros. E aqui eu chamo a atenção de alguns. Aqui está o professor Rui, professor Morgado. Isso aqui é Ivan Loureiro, que alguém que conheceu. Ele chegou a ser, era diretor da Escola de Engenharia antes de nós entrarmos na Escola de Engenharia. Aqui é o Zaluar, isso aqui é o Zaluar Pereira Gomes, um dos dois. Aqui é o Teófilo Vasconcelos, que nós conhecemos, foi professor. Aqui é a esposa do professor Morgado. E aqui está Múcio, que é da estatística. E aqui está o outro professor. Esses dois professores, isso dá uma probabilidade, nós temos o doce apelido de bola branca e bola preta, certo? Porque... Rivaldo. Então, isso aí era a formação e todo o Nordeste sentiu a influência desse instituto. E eu vou agora entrar na linha do tempo. Esse auditório aqui é professor Rui Luiz Gomes. E esse auditório. A linha do tempo. 64. Chegamos na Escola de Engenharia em março de 64. Certamente nós não conhecíamos, nós éramos dispersos ainda, figuras ainda, sabendo onde é que se vai sentar na sala de aula. E seu primeiro mês de aula foi o mês de março, chega abril. Em 1º de abril, eu chego na Escola de Engenharia, estava havendo uma assembleia. Essa assembleia, resultado da assembleia, que estava havendo um golpe militar e que nós tínhamos que sair ali e apoiar o doutor Miguel Arraes, que estava cercado no palácio. Então, esta passeata sai, passa pela Conde da Boa Vista, pela Guararapes e vai para Dantas Barreto. Eu me lembro de chegar um pouquinho na Dantas Barreto e estar vendo aquele grupo de professores e muita gente, sindicalistas, etc., bandeira do Brasil, cantando o hino. E a polícia lá no fundo, na praça, eu vou descrever só isso, as outras coisas eu não vou entrar em detalhe, porque isso é relevante, essa é a imagem que nós temos na cabeça. Eu não sei onde é que os outros estavam nesse momento, mas eu sei que eles estavam na Praça da República e era o exército de recrutas, né? Não eram polícia militar e nada, não. Era o exército mesmo, com aquele capacete, e havia uma ordem de comando, eles se deitavam no chão, quando se deitavam, os capacetes rolavam em cima do meio-fio e todo mundo começava a rir. E eu sei que chegou um momento que começaram a pegar umas pedras portuguesas, sacudindo neles e tal, palavras de ordem, o povo unido jamais será vencido, e assim cantava um hino nacional, e daqui a pouco começa um estampido, tiros.
e todo mundo dizia, não se intimide, é festinha, é festinha, é festinha. E a gente olhava, eu vi uma parede implodir. Eu nunca tinha visto uma parede implodir. E quando eu vi a parede implodir, é bala, e todo mundo correu. Mas não foi brinquedo. Você veja, hoje, modernamente, se usa o quê? Spray de pimenta, não é? Bala de borracha. Naquela truculência da época, foi bala mesmo. E como resultado disso, não é? Esse golpe militar, aqui é o que era o cenário da época. Eu trouxe aqui 3 fotos. Uma da nossa presidente Dilma Rousseff sendo interrogada. E vocês observem que o júri aqui, ou quem seja aqui, tampa a vista para não ser fotografado. Isso aqui é Dilma Rousseff, está na internet. Nós vivíamos isso aqui, as passeatas, a gente corria, etc. Né? E esse é o cenário da época. Mas a nossa caminhada em apoio à RAIS está escrito, não é? Isso aqui também são outras cenas. Está 2 pernambucanos, Jonas Albuquerque Barro. Esse eu conhecia porque era irmão de um outro colega meu, com 17 anos, e o Ivan, que tinha feito vestibular. Em muitos momentos, a partir dessa data, ele se parecia comigo, porque tinha quase minha altura, e eu era confundido, às vezes, com o Ivan, e o nome muito parecido. Então, esses 2 foram assassinados, né? O primeiro com um tiro no maxilar, que sumiu, e o segundo com uma bala nas costas, e foi levado para o ponto-socorro e lá faleceu. Então, essas são as primeiras vítimas do golpe militar. Quem tiver interesse em estudar um pouco sobre o golpe militar, tem aí o Golpe Passado a Limpo, que é um livro feito aqui na Fundação Joaquim Nabuco, e o Paulo Cavalcante. O caso eu conto como o caso foi. 64, os 5 cavaleiros começaram a se conhecer. A gente não se conhecia, mas tivemos a sorte de ter um curso de cálculo infinitesimal dado por Manfredo Perdigão do Carmo, primeiro PhD, que a gente conheceu ativo, Cibulindo, pelo que eu me lembro. Né? Ele tinha chegado de Berkeley em 62, e ele, então, nos deu um curso com o livro do Curran, uma maravilha de curso. Né? Ele tinha um assistente, Rios, que era um outro alagoano, Edmilson, pronto. Esse outro era outro monstro. Né? Então, eu acho que foi por isso que Maurício, que não era da turma de engenharia elétrica, se interessou e passou para a turma de engenharia elétrica logo em seguida. Ele fez o primeiro semestre em civil. Isso é uma revelação que poucos sabiam. Então, quem é Manfredo Perdigão do Carmo? Olha aí. É o autor. Não, nunca fui de engenharia civil. Eu e João Baltar, que ele vai eventualmente mencionar, entramos em engenharia mecânica porque a gente nem sabia que engenharia elétrica tinha alguma coisa a ver com física. E a gente achava que engenharia elétrica era do poste, telefone. E estudando para o vestibular juntos, eu e João. E diga-se de passagem, fomos dos 600 e pouco, os 16 únicos que não fizemos prova oral de matemática. Eu e João Baltar. O João Baltar. Mas, então, logo que a gente entrou, conhecemos, soubemos através de Barreira, Luiz Barreira, né? Que o negócio da física e etc. era melhor ir para a engenharia. Então, a gente imediatamente já ficamos cursando toda a disciplina. E fomos alunos de Manfredo e de todas as... Olha, revelei um segredo de alcova, mas eu desculpe, não é engenharia mecânica. Ele e João Baltar, os 2 irmanados. O Manfredo, eu tive há pouco tempo em Boston e chega um americano, um jovem americano, soube que tem um professor brasileiro lá na Universidade de Boston e me procura. Eu também só vou contar isso rapidamente. E muito dizendo, olha, o senhor é brasileiro? Sou. Você já viu falar num grande matemático chamado Manfredo Perdigão do Carmo? Eu digo, hell, really? Manfredo? Yeah. I know him very well. Resultado, ele queria o livro dele, Differential Geometry of Curves and Surface, eles queriam livro em português. E eu consegui esse livro em português e mandei para esse cavaleiro. Ele tem o livro em geometria diferencial, mais lido e seguido no MIT, certo? Ele é muito conhecido. Ele hoje ainda está no IMPA, acredito eu. Não sei. Chegamos em 65.
O ano de 64 passou, muita passeata, muita carreiria. Se eu fosse contar algumas delas, eu e Maurício já éramos conhecidos, cavaleiro atrás da gente, a gente corria para o escritório do pai dele, subia até a pé, não sei quantos andares, 7 ou 8 andares, ia se refugiar lá. 14 andares, se refugiamos lá uma vez. Ficamos presos dentro de igreja também, e etc. Mas eu não vou entrar nesse... Um primeiro erro aí, Maurício transfere do curso de Engenharia Civil para a nossa turma de Engenharia Elétrica. Vou consertar. E no segundo semestre, é o primeiro foco de união do grupo. Nós tínhamos um professor que era tradicional, muito conhecido, o professor Meia Mezel. Era da disciplina de resistência dos materiais, estabilidade e fundações. Só que o curso dele não era mais do que aplicar física em equilíbrio, né? Então, as leis de Newton, né? As equações estáticas, e então botava 2 pontos de apoio, botava uma viga e mandava a gente calcular a carga, né? E em alguns lugares aquilo dava sempre uma parábola e perguntava onde é que a gente ia passar um cano, a tubulação. A tubulação tinha que se passar no ponto onde ela se anulava, então ali não havia esforço. Então era um curso que a gente chamava um microsegundo de ciência. Mas botavam umas provas que era biarrombar. Botavam umas provas que a gente usava uma facite, era uma máquina mecânica que para dividir você tinha que fazer um blim, 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 aí mudava de casa. Blim, blim, blim. E aí, quando errava no arredondamento, na terceira casa decimal, se errasse, perdia ponto. E as notas da gente foi 4, 5, 6. Eu nunca tinha tirado nada abaixo de 7. Sim. E ainda tinha Arquimedes, que era uma regra de cálculo, não é? Que você também tinha um erro, etc, etc. Mas a gente sofreu muito. Na segunda ou terceiro exame, a gente fez uma revolução. Uma revolução. Chegamos a dizer que não queríamos mais o curso dele, que ele tinha que sair do curso, escrevemos um bocado de trabalho, mandamos para a congregação da escola, a coisa pipocou para lá, pipocou para cá, ele quis cooptar os que tinham um pouquinho mais de nota melhor, inclusive Maurício, João Baltar, me chamou também, disse, vocês são muito bons alunos, vocês não vão perder o curso, por que vocês estão nesse movimento? Eu digo, olha, é o pessoal, se a gente sair do pessoal, se a gente sair, a gente está lascado. É o pessoal. Conclusão. O curso, recebemos reprovação, todos nós temos uma letra vermelha no nosso história escolar, fomos reprovados, e fizemos o curso no ano seguinte, aí foi Goiaba. Aí foi um curso maravilhoso, passamos direitinho, mas foi um ato importante, que a gente se reunia de noite, a gente passava a se conhecer melhor. E aí uma foto, bom, aqui está a foto da nossa primeira visita a Paulo Afonso, ali, eu estou ali, vou mostrar a vocês quem sou eu. Sou eu esse aí. Nessa época era um jovem solteiro, está ele aí, que é o Cid. Ele aí não vai reconhecer, mas é o Rios. E Tião Medonho está ali. Ele talvez não reconheça que seja ele. Mas já levei isso para os meus colegas todos, tem aí a Milton, tem vários, e que identificam isso aí. Tião Medonho é Maurício. É o seguinte, ele me chama de Tião, eu chamo ele também de Tião. Nós assistimos um filme junto uma vez, que foi aquele grande assalto que houve o trem pagador, e o cara que sofre muito e tal, chama-se Tião, o apelido dele. E a gente se chamou mutuamente de Tião. Só que ele me chama de Tião Fiti, eu chamo ele de Tião Medonho, porque ele é mais medonho do que eu. Então, 1966, o curso de engenharia é transferido para a cidade universitária. Isso nós estávamos na Rua do Hospício. Como era um centro muito ativo politicamente, a ideia dos militares foi separar e viemos aqui para o prédio da filosofia. Ficamos... Não, foi 66. Eu posso dizer que foi o segundo semestre de 65, pode ter sido, mas é 66. No Recife, desde 60, o físico italiano, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, Dom Carlo Borghi, funda o Centro de Energia Nuclear e promove um curso com bolsas da CNEM. Nós, então, interessados em física, desde então, fomos todos fazer esse curso. O curso era equivalente a um bacharelado em física, como vocês vão ver daqui a pouco, e tivemos como professor em eletromagnetismo o professor Hélio Coelho, que me prometeu que estaria hoje aqui, felizmente me telefonou logo cedo, dizendo que estava com dengue, que não ia poder, mas eu botei a foto dele sorrindo mesmo, assim, alegre. E a mecânica clássica foi Clementino Pontual, e tivemos aulas fantásticas do professor Rui Luiz Gomes.
Inclusive, a dedicação dele conosco era tão grande. A gente ia na casa dele, ele ia para a casa de Maurício, dar aula na casa de Maurício, que tinha um quadro maravilhoso, não é? Tinha um gabinete fantástico, perto do rio, não é? E era bom porque terminava de noite e a gente ia caçar rato, ia para o rio, etc. Bom, e aí o Padre Borg? Eu naveguei um pouco na literatura para descobrir o Padre Borg. Ele morre em 84 e ele publica um trabalho, esse Experimental Evidence on the Emission of Neutron from a Cold Hydrogen Plasma. Desde o início que ele falava que elétron e próton, em certa situação, poderia gerar um nêutron. E ele, então, esse trabalho realmente é publicado em 93, em russo, e nós tivemos um contato muito perto com ele, porque fizemos curso com ele, mas essas apostilhas dele, ele traduzia, né, certamente, os compêndios em italiano, em francês, etc., era um poliglota, e a gente estudava. Eu e Maurício estudamos os métodos da imagem por essas apostilhas. E um belo dia, a gente não encontrava a forma que ele chegou, o resultado, e aí disse, Maurício está errado. Aí Maurício, vamos na casa dele. Eu digo, vou nada, fomos bater na casa dele. Não sei se ele se lembra disso. Não, a casa dele é onde ele morava. Ele morava na rua onde é a Rua da FACEP, aquela rua... Fomos acordar ele no casarão, etc. E ele tomou um susto. Dois pernambucanos, vêm do nada, preocupados com a fórmula e tal. E aí, no fim, ele foi no livro fonte e verificou que ele tinha pulado 2 páginas. E que pulou 2 páginas e a gente não podia chegar muito, porque aquela forma era resultado de outro problema das imagens. Era 2 cilindros com tal. Então, a gente descobriu a moita dele, aí ficamos mais sabidos do que ele. Bom, mas ele ficou muito encantado conosco. E, há pouco tempo, existe esse artigo de 2006, é uma Confirmation of Domborg Experiment on the Synthesis of Neutrons from Protons and Electrons, está aí. É um trabalho que está na internet, de Santilli, mas o que é importante dizer aqui, nesse destaque, é que, na verdade, ele busca a ideia de Rutherford, mas Rutherford dizia que podia acontecer isso numa estrela de nêutron. Não é? E ele pensa que pode fazer essa fusão a frio, etc. E ele diz claramente que ele Borg sugeriu isso e fez isso em colaboração com pesquisadores da Universidade de Recife. E, olhando na literatura um pouco mais aprofundadamente, a gente encontra esse artigo de Enio Vicísio, onde ele diz aqui o seguinte, é porque eu não posso aqui, ele diz claramente aqui que ele tinha, De Gasperi, é a pessoa que financiava o Padre Borg quando ele estava na Itália. E ele, então, foi, e todo mundo, depois que ele morreu, o Gasperi, ele perdeu os grants, e ele foi realmente expulso da Itália e veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil, na verdade, fazer um projeto de um Van de Graaff para a Escola Politécnica. Essa é a informação que a gente tinha, mas esse Van de Graaff nunca veio. E, ao chegar aqui, ele viu que a aridez intelectual era muito pequena. Foi o Jônio Lemos que indica ele para... Era muito grande, ao contrário, a aridez era grande. Indica ele para ele ir para o Instituto de Física, ele vai para o Instituto de Física, ele chegou em 1960, e ele, então, funda esse Centro de Energia Nuclear. Agora, ele tem uma coisa interessante. Quando nós estávamos lá, ele teve a visão de exterminar muriçoca aqui no Nordeste. Consegue um grant da Sudene e monta um experimento de irradiar o macho, que é hoje feito na Muscofarma, etc. Exatamente, só que ele pegava um animal vivo, grande. Eu acho que o pessoal faz aqui, no óvulo. E ele tentou fazer isso. E a gente assistia lá, um bocado de jovem da biologia, criando esses muriçocos, né, os machos. E a ideia era essa mesmo, era radiar o macho e ele ficava estéril. Então, o padre realmente foi importante na nossa formação. E isso aqui é o reator nuclear que ele trouxe, subcrítico, o Argonauta, e que a gente trabalhou nisso, medimos fluxo de nêutrons, etc. E uma curiosidade, eu e Maurício, nessas alturas, ele era já um experiente criador de galinha no quintal da casa dele. Ele tinha 2 irmãos mais jovens dele, o Luizinho e
Não, Roberto não. Roberto era taludo. Roberto não. Gustavo. Esses dois, inclusive, vendia ovos, era um negócio danado. Aí me convence, eu tinha uma namorada, que depois me casei com ela, que tinha um tio, que tinha uma rede de padarias chamada Carblem. E havia uma sobra, né, dos pão, aquela coisa toda. Eu tinha um Renault rabo quente, e Maurício tinha a Terranol, que o pai dele tinha, que era um terreno imenso, uma grande empresa, e lá a gente tinha um espaço gigante, fizemos a pocilga, e a ideia foi comprar porcos, compramos 30 porcos da raça Wessex, que é uma raça inglesa, ficamos especialistas, e a ideia era que essa criação ia nos sustentar em Berkeley, né? Para fazer o doutorado em Berkeley. E aqui está as imagens. Ali você tem a padaria, Carblem, o Renault rabo quente, que era igual a esse, e os porcos também, era exatamente essa raça. Se lembra, Maurício? Só que os porcos, a gente começou a se apaixonar pelos porcos. Começamos a dar nome aos porcos, entendeu? Era tudo fêmea. E terminou, a gente ficou menos de 2 anos na criação, vendemos, muito bem vendido, a um veterinário, e dissemos a ele, mas tem uma condição, qual é? Não matar, não pode matar. E aí, com esse dinheiro, nós fizemos uma grande investida no Sul para conhecer os centros. Fomos em São Paulo e fomos na PUC do Rio. 67. Terminamos praticamente os cursos que fazíamos, e para dar uma ideia a vocês, está aí, fizemos curso de mecânica clássica, o livro-texto era o Goldstein, era o Landau, o Lifshitz, eram as apostilas do Padre Borg, fizemos eletromagnetismo no Slate, no Frank, e entendemos o Jacques, já conhecíamos o Jacques naquela época. Introdução à mecânica estatística e à física atômica, que era o CIAS, e assim por diante. A física moderna era o Bayes, o Max Bohr, introdução à física nuclear, introdução à teoria da eletricidade, as disciplinas de introdução à engenharia nuclear, complementos de matemática, física de nêutrons e suas principais aplicações. E eu tirei isso aí, não foi de cabeça, não. Isso aí eu tenho um papel, eu posso provar, né? E que tirei do meu histórico. E aí a minha prova, que estava inscrito no curso de introdução à energia nuclear, patrocinado pela Comissão Nacional, e 6/5/68. E aí nós tínhamos as declarações, hoje foi falado aqui, né, carta de referência, olha, era uma declaração dessa do professor Rui Luiz Gomes, dizendo, declaro que o bolsista fulano de tal fez um curso, entendeu, etc, e que tem grande inteligência, olha, e para estudos avançados, né? Aqui, por exemplo, é a nossa relação ali, né? Nós, o professor Albert Dole, que deu um curso para a gente também, era um francês, está aqui Maurício, está o Cleves, João Maurício Baltar, como ele já falou, foi um grande amigo nosso, aqui está o Rios, aqui está o Hamilton e a Lígia. Não, Hamilton não, era Maria Lígia, não estou vendo ali o nome, porque tem... Bom, e aqui é uma certidão dos cursos que foram feitos. Esse aí eu pensava que na projeção desse para ler melhor. E aí vem um primeiro acidente, primeiro fenômeno. Nós, nessa época, estávamos como bolsista da Quinem. Houve um período que a bolsa foi cortada por alguma razão. É um momento em que a gente tem um pouco de desespero. E eu me lembro muito bem que Maurício foi estagiar na CELP, foi... inclusive me convencendo que ser engenheiro é melhor do que ser físico, porque a gente vai tratar diretamente com o povo. E ele fez o projeto da rede elétrica de alguma cidade aí do interior. Moreno, foi ele que fez. Acontece, eu não sei precisar se foi 67, fim de 67, ou 68. Pelas transparência de CID, ele colocou 68. É o ano que a gente se forma, 68. Mas é, de fato... um turning point em toda a história. É que havia reunião do Conselho Curador do CNPq itinerante, hein? Deliberativo. Eu sei que eles eram curadores, eu me lembro que o cargo tinha curadores no meio, mas o Conselho Deliberativo do CNPq fazia reuniões de universidades, escolhia, eram reuniões itinerantes. E vinham, então, todos eles, e os 2 representantes da física estão aí, o Sérgio Mascarenhas e o Greg Jacob, que foi mencionado aqui já por Cid.
Bom, e o que aconteceu nessa reunião é o seguinte: a gente sabia que ia ter a reunião, até tentamos assistir, ver, etc. Mas houve, na parte da tarde, um convite dos professores da física de então, e nos convidou, nos colocou numa sala e disse um bocado de coisa lá, dizendo que a gente tinha bolsa, que a gente era os professores futuros, e disse um bocado de coisa, mas não era muita verdade o que eles estavam falando. E nós ficamos ali, né, na frente deles, intimidados, e não dissemos nada. Então, depois terminou a reunião, a gente disse: olha, nós temos que consertar isso, não é desmentir, mas dizer que não é bem assim, a gente quer ir fazer, queremos garantir a bolsa do CNPq, ou ir para a PUC, ou para a USP e tal. E aí dissemos: vamos procurar eles, vamos buscar eles. E aí saímos no Aero Willis de Maurício, que era o carro mais novo que o grupo tinha, e fomos atrás desses dois cavalheiros. Eles tinham ido para um Xangô, assistir lá um terreiro, e a gente ficou no hall do hotel até 1 hora, 2 horas da madrugada, não me lembro bem. O Guerra, que já era mais derrubado, foi logo que subiu, não quis saber. Mas o Sérgio Mascarenhas, no Grande Hotel, o Sérgio Mascarenhas ficou no hall. E aí ele se entusiasmou, aqueles jovens, etc. E a gente começou a contar: não foi bem assim, aquela história não é verdadeira, a gente quer sair para fazer mestrado, doutorado, vocês têm razão, etc, etc. Então, esse foi um encontro de força, vamos dizer assim. E aí a gente se anima e chega a 68. O grupo se torna bolsista da UFPE, vinculado ao Instituto de Física, que foi criado, então, nesse ano, criado na reforma universitária. A formatura nossa é marcada para o dia 23 de dezembro, concretização dos planos para ingressar na pós-graduação no Sul Maravilha. Ficou, então, nós fomos aceitos em todos eles, mas decidimos, eu, Marco e Maurício, íamos para a USP, Cid, Rios, Félix e Maria Áurea, que apareceram nessa fase, tinham interesse, também foram para a PUC. E aí a nossa formatura, que foi mencionada já também aqui, esse é o nosso convite, que eu agradeço a Cid por nos ter me dado esse PDF. Aqui é o Paraninfo, doutor Miguel Arraes de Alencar. Aqui é a nossa homenagem póstuma aos colegas mortos em todos os países do mundo na luta contra a opressão. Isso era o máximo que a gente podia dizer. Era o máximo, porque com esse bichinho e preto assim, e com Miguel Arraes como Paraninfo, essa turma aqui, que foi o que se dividiu, como o Cid falou, aqui está o Cid, aqui está eu, aqui está Rios, aqui está Marco e aqui está Maurício. Nós não podíamos nos formar no Santa Isabel, apesar de estar dito aqui que nós íamos... Então, tivemos que ir para o pátio da escola de engenharia, porque era obrigado a colar grau. Então, fomos para o pátio. O pátio estava rodeado de policiais assim, na cavalaria, como o Maurício já mencionou. E o dia 22, às 15 horas, a colação de grau seria no Teatro Santa Isabel. Mas foi censurada e foi realizada no pátio da escola de engenharia. E aí eu trago para vocês a delícia de algumas fotos históricas minhas. Eu com minha mãe, com minha, então, primeira esposa. E aqui é o pátio onde nós nos formamos. Foi aqui. Exatamente aqui. Isso aqui é aberto. Isso aqui é a foto da formatura. Eu não sei se vocês têm, mas se vocês têm foto de formatura, eu vou querer completar um dia esse painel.